Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de instalação e configuração de servidores. Eu sou o professor Paulo e estarei com vocês aqui nesta aula. Então, na aula de hoje, vamos conhecer um pouco sobre a visão geral do Linux. Então, nessa visão geral, vamos abordar aqui o histórico do Linux e, ao final, vamos fazer a instalação do Ubuntu da versão 20.04 LTS, a versão mais estável aí do Linux mais atual, né, do Ubuntu. Então, para Cláudia Sardinha, do TechTudo, o Linux é um sistema operacional, assim como o Windows da Microsoft, né, e como o Mac da Apple. Ele foi criado pelo finlandês Linus Torvalds, que trouxe a junção do antigo sistema dele, né, o Unix, com o seu nome Linux, e formou aí o Linux. Então, como é que surgiu? Como é que tudo teve sua origem realizada? Então, o Unix, né, foi criado no final da década de 60 pela antiga TT, uma grande empresa que contribuiu bastante para os avanços tecnológicos que temos hoje em dia. Então, era voltado para computadores de grande porte, então computadores como mainframes, que tinham um grande poder de processamento para a época, utilizavam o sistema Unix, pois o mesmo era escrito em assembly. Em 1973 se deu um grande passo, pois surgiu o primeiro compilador em C para o Unix, e aí possibilitou o seu desenvolvimento, né, o seu crescimento para o que temos hoje em dia, né? Então, em 1974, a AT&T autoriza a distribuição do código-fonte do Unix, possibilitando que mais pessoas tenham acesso ao mesmo e assim possam elaborar suas próprias versões, possam estar contribuindo para o projeto e conhecer, né? Tá distribuindo aí, tá disseminando a utilização do mesmo. Em 1975 surge o Unix BSD da Universidade de Berkeley. Várias versões, isso aqui já em 1980, várias versões comerciais do Unix são criadas. Então, quando há essa parte da distribuição de código, a gente vê que começa a ter várias vertentes. A faculdade começa, a universidade começa a utilizar a versão do Unix no seu desenvolvimento, em suas aulas, né, plantando aí o fato de criação para o mesmo. E em 1980 já começa a surgir as versões comerciais do Unix, né, começam a ser criadas. Então, em 1984 é iniciado o desenvolvimento de um sistema gráfico, né, pelo MIT, que veio para concorrer aí, veio para se opor ao Windows System, né, porque até então o único que se tinha um sistema gráfico aí que era bastante difundido e concorrente dominava era o Windows, né, o Microsoft Windows. E aí o MIT, né, Institute of Technology in Massachusetts, iniciou esse desenvolvimento do sistema gráfico. Então, em 1990 é lançado o padrão do POSIX, né, pela I3E, que visava aí uniformizar os diversos Unix para que ambos tivessem uma padronização. Então, sabendo do Unix, vamos passar aqui a conhecer o Linux propriamente dito, né? Então, em 1983 Richard funda a Free Software Foundation e inicia o projeto GNU, ou GNU, né, como o pessoal também conhece. Então, ele iniciou esse projeto de software livre, que tinha uma ideia de divulgar o código para que pessoas pudessem compartilhar e que não houvesse uma licença, assim como programas pagos, né, como softwares, por exemplo, os da Microsoft, que a gente tem que colocar uma licença. A ideia aqui era que o sistema fosse livre, para que qualquer pessoa pudesse utilizá-lo e ajudar também a desenvolver. Em 1988, outro grande nome, né, Andrew Tenenbaum, que vocês vão ouvir falar bastante na área de redes, desenvolve o Minix para o ensino, e ele era baseado no processador 8086. Em 1991, onde teve a grande disseminação do Linux em si, né, Linus Torvalds inicia o desenvolvimento de um kernel para o 80386, né, capaz de usar a ferramenta de projeto GNU, ou seja, capaz de utilizar uma ferramenta gráfica. Então, Linus, que criou o Linux, ele começou a introduzir as interfaces gráficas no Linux. Então, em 5 de outubro de 1991, Linus anuncia a lista do minixos.conf, né, o seu trabalho, e chama pessoas para ajudar. Então ele mostra lá o que está sendo feito, que ele já fez, o que ele conseguiu fazer, o que ele está implementando
e vislumbrando e chamo pessoas para contribuir, porque a ideia, como eu falei a vocês, era um software livre, né, para ser divulgado para todos de maneira gratuita. E em 1992 é lançada a primeira distribuição do Linux em conjunto com as ferramentas do projeto GNU, né, o GNU, que é o projeto de interface gráfica. Então aqui temos o Linus Torvalds, né? O nome vem da junção, o nome do Linux, como já foi falado, vem da junção do nome do seu criador com a palavra Unix, né? E ele deixa aqui uma palavra, um texto, né? Olá para todos que estão usando Minix, estou fazendo um sistema operacional como passatempo, né? Para você ver, ele dá até uma tirada de onda. O passatempo dele era desenvolver, o típico nerd. Então, não será grande e profissional como GNU. Ou seja, ele propriamente se subestimou, né? Porque o sistema dele tomou uma proporção imensa. E falou que era para o 386, o 486T e clones, né? Então, ele é finlandês e ele disse aqui em 1991. Então, Linux é apenas o kernel do sistema. O que é o kernel? É o núcleo, é o que funciona dentro do sistema. E a distribuição denomina-se GNU Linux, né? GNU Linux, ou a interface do Linux. Então, algumas outras características. Formado por um kernel e ferramentas, né? O Linux precisa ter o seu kernel bem consolidado e suas ferramentas para poder modar uma distribuição. O seu kernel é modular, facilitando assim uma boa taxa de manutenção, de reparo, que tem um suporte ainda maior. O código-fonte obedece às diretivas de software livre, né? Tem um código aberto e gratuito, qualquer pessoa pode obter esse código e fazer sua própria versão. Ele pode ser compilado para um hardware específico, então pode ser compilado para várias finalidades, pelo fato de ser multitarefa e multiusuário também. Suporte à memória virtual, uma memória que a gente vai ver na parte que vai estar instalando, ou seja, que eu posso separar uma parte do meu disco rígido, né, do meu HD, e dessa memória que eu tenho, posso alocar um espaço de memória virtual para o mesmo. E além disso, tem suporte a diversas linguagens de programação, seja ela C, C++, Perl, Python, Ruby on Rails, Java, etc. E falando aqui sobre as distribuições. As distribuições nada mais é do que pacotes de kernel, mais ferramentas organizadas por empresas e organizações de voluntários. Ou seja, as distribuições do Linux, das várias vertentes do Linux, vai ser um kernel consolidado, né, o Linux em si, mais um pacote de ferramentas. Ou seja, vou ter o meu núcleo, que vai ser o meu kernel, o que eu tenho como base para qualquer uma versão, e as ferramentas que eu posso estar adicionando ali como opcionais e fazer, digamos assim, uma personalização do meu sistema. Então, cada distribuição tem uma visão de como deve ser organizado o Linux. Como mais voltado para as educações, com foco em gráficos bonitos, com foco em facilidade, instalação, minimalista, para servidores, etc. Então, as distribuições vai visar para quem ele vai atender, qual será o seu público-alvo, se vai ser para a parte de servidor, será para a parte estudantil, entre outras. Então aqui alguns exemplos de distribuições. Tem o Debian, o Slackware, o Red Hat, Fedora, SUSE, Ubuntu e uma infinidade que se tem sobre o Linux. Então falando aqui da LSB, né, Linux Standard Base, né, especifica um conjunto de padrões para permitir que qualquer software escrito para Linux rode em qualquer distribuições, meio que uma regra, né? Então, algumas distribuições têm focos comercial, com suporte telefônico, né? A questão da utilização do VoIP, né? Um site, etc. Alguns também incluem softwares proprietários como drives, um exemplo aí o Adobe Reader, que pode ser implementado também. Já tem a versão Debian, desenvolvida por voluntários, né, com a descentralização de gerência, tem uma grande rigidez e uma enorme estabilidade, é mantido grandemente pela comunidade. Tem o Slackware, né, desenvolvido por Patrick Vaughn, de forma centralizada. Slackware também agora teve é bastante utilizado pelo pessoal de redes, possui várias ferramentas, né, hoje em dia teve uma evolução e se chama assim o Kali Linux,
que o pessoal também que gosta de dar uma de hack costuma utilizar, porque dentro da própria distribuição tem algumas ferramentas que auxiliam nessas áreas. Tem a versão SUSE, que é a distribuição comercial alemã, né, adquirida pela Novell, com a versão aberta denominada OpenSUSE. A Red Hat, né, distribuição comercial mantida pela Red Hat, como versão aberta denominada Fedora. O Ubuntu, a mais conhecida, né, a distribuição baseada em Debian e patrocinada pela Canonical. Tem versões LTS, né, Long Term Support, tem um grande tempo de suporte para aquelas versões, e sempre que a gente vai baixar, procurar sempre por versões LTS. E falando aqui sobre o Shell, o que seria o Shell? Shell nada mais é do que um interpretador de comandos. Então, ele traduz comandos enviados pelo teclado ou através de leitura de script, né, um arquivo que você vai subir lá para ser executado. Nada mais é do que a interface entre o usuário do sistema e o sistema operacional. Então, ele que vai fazer o intermédio de comunicação com o que você quer passar para o computador e que o computador vai retornar para você. Então, no Linux temos vários tipos de shell, seja ele o bash, CSH, ZSH, são alguns exemplos de shell. Dito isso, vamos agora iniciar a nossa prática. Vamos fazer aqui a instalação do nosso Ubuntu. Antes de qualquer coisa, a gente vai criar aqui uma nova máquina virtual, certo? Clicar em novo, vou colocar aqui o nome da minha máquina, vou nomear ela como Ubuntu 20.04. Vou selecionar o tipo Linux, é a versão, aí vai depender da versão que vocês vão utilizar. No meu caso, vou utilizar 64 bits e vou clicar aqui em próximo. Nota que ele deixa para mim aqui 1 GB de memória, mas eu posso estar adequando. Eu nesse caso aqui vou utilizar 2. Vou utilizar 3 GB de memória. Mas vocês podem estar utilizando aí 2 GB de memória para ele fazer esse processo de instalação mais rápido. Ele roda com roda, mas vamos recomendar e vamos utilizar padrão 2 GB de memória. Clicar em próximo, deixei em 2 também. E vou criar aqui um disco novo, né, virtualmente. Então, vou criar um novo disco para instalação dessa máquina virtual. Então, vou criar. E aqui dá as opções de disco. Vou deixar para o padrão VDI, né, que é a padrão do VirtualBox. Em próximo. Dinamicamente alocado, como eu já expliquei em outras aulas. E aqui, em vez de 10 GB, eu vou colocar 25 GB. Para ter um espaço maior para a gente trabalhar com um pouco de partição que eu vou explicar para vocês. Então aqui eu criei minha máquina. Só fechar isso aqui. Então eu criei minha máquina. Depois que eu coloquei 20, cliquei em criar. Acabei mudando a câmera sem querer. E eu vou iniciar a máquina aqui. Dá 2 cliques. Ela vai iniciar a tela. Ou simplesmente dava um clique e vir e iniciar. Vou esperar ela abrir. Aqui ela vai pedir para mim colocar uma imagem de boot, né? Então eu vou selecionar aquela ISO que eu deixei para vocês lá, um link no nosso Moodle. Então venho aqui, ó, em adicionar, vou procurar, acrescentar, procurar minha ISO. Então vou aqui, ela está aqui na minha área de trabalho, vou selecionar a mesma, abrir. E vou selecionar ela aqui, dentre as minhas ISOs que eu já pré-adicionei. Então, seleciono a mesma, clico em escolher e mando iniciar aqui a minha tela, na verdade a minha máquina virtual. Então ela está iniciando aqui. Enquanto inicia, eu vou mostrar outro detalhe importante. Vocês também, além desse link que eu mandei, vocês podem estar fazendo download diretamente do site. Então, eu venho aqui, ó, Ubuntu. Coloco Ubuntu no Google, ele vai jogar para mim a primeiro site do Ubuntu. Então acessei a página do ubuntu.com, baixa, vim aqui em download e aqui já aparece a versão de desktop que eu posso estar fazendo download, né? Então só clicar aqui, ele vai me redirecionar para a página de download e aí eu também posso estar fazendo imagem do download, posso estar fazendo o download da imagem do Ubuntu. Aqui ele dá umas opções se você quer contribuir para o projeto, se você quer de certa forma ajudar eles, né? Mas automaticamente o download se iniciará. Então já apareceu aqui
Só clicar em salvar, ele vai começar a fazer o download. E aqui, caso você queira contribuir para o projeto, né, ele dá essa opção aqui para você contribuir para que eles continuem mantendo o sistema. Caso o download não se inicie automaticamente, basta vocês clicarem aqui e ele vai fazer o download novamente. Vai aparecer a pasta para você salvar no local que deseja. Então, dito isso, vamos voltar aqui para a nossa instalação. Ele vai apresentar algumas características e curiosidades que vale a pena a gente entender. Vou tentar aumentar aqui um pouco a tela. E vamos esperar carregar aí, né? Que ele já está terminando de fazer a instalação. Terminou aqui de executar, né, nossa ISO. Ele dá duas opções. Se a gente quer utilizar o Linux de maneira live, o que seria isso, professor? Seria rodar simplesmente o Linux através dessa ISO sem precisar instalar na máquina, ou instalar o Linux diretamente na minha máquina, né? Antes de tudo, vamos aqui, ó, escolher nosso idioma. Vocês estão aqui, vocês podem rodar essa barra de rolagem, vir até aqui em português do Brasil, selecionar português do Brasil. Assim que você seleciona, automaticamente ele vai mudar aqui, né? Tá demorando um pouco o idioma do assistente de instalação. Então ele mudou aqui, então dá duas, como eu falei, né? Dá duas opções, ou experimentar o Ubuntu ou instalar. Então você pode experimentar o Ubuntu sem fazer quaisquer alterações em seu computador, né? Diretamente a partir deste CD. Isso aí se tem como se fosse um CD ou se fosse um pendrive escrito de maneira live, né? Para você rodar no seu sistema. Ou se você estiver pronto, pode instalar o Ubuntu ao lado, né? Então posso instalar também a opção do lado do seu sistema operacional que você está utilizando. No caso, o Windows, a grande maioria. Ou até mesmo instalar somente ele, né? Então, no nosso caso aqui dessa aula, vamos acabar instalando aqui, porque toda vez que a gente utilizar a versão live, ele vai voltar à versão original, então não vai salvar arquivos de configurações. Então é interessante a gente fazer a instalação do Ubuntu. Então vamos clicar aqui em instalar o Ubuntu. Aqui ele vai pedir para você configurar o seu teclado, né, o layout do seu teclado. Padrão aí da grande maioria é português do Brasil. Aqui está aqui um pouco a parte. Se ficar indo de vocês dessa maneira, basta vocês clicar aqui em cima e arrastar para o lado para continuar. Vou tentar aumentar aqui um pouco a tela. Talvez eu não consiga. Aqui da mesma forma, aqui atualizações e outros softwares. Vamos deixar aqui em instalar o software de terceiros para hardware gráfico e Wi-Fi somente, né? Vamos marcar aqui de baixar atualizações, porque senão vai demorar muito para ele fazer essa instalação. Mas se vocês quiserem, é recomendado, né? Marcar a instalação normal e instalar, baixar atualizações enquanto instala um Ubuntu, né? Aqui eu vou deixar somente esses dois para poder estar utilizando aqui a questão do Wi-Fi. Da mesma forma, selecionei aqui, como não estou vendo o botão, clico e arrasto. Clique em continuar. O processo de instalação é bem simples. Só tem uma parte que a gente tem que ter uma maior atenção, que eu vou mostrar para vocês já já. Mas no restante das coisas é bem tranquilo essa parte da instalação aí do Linux. Então vamos aguardar aqui ele passar essa parte, né?
Está processando. Chegando aqui nessa tela, o que a gente vai fazer? Tem essas duas opções, né? Que ele dá pra gente: apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, né? Ele fala que atualmente não foi detectado nenhum sistema operacional no computador. Caso você tivesse um Windows já instalado, isso quando eu falo de instalação no que vocês fariam na sua máquina, ele ia detectar esse Windows instalado e iria solicitar para você instalar do lado do Windows. Então você teria os dois sistemas rodando. Na hora que fosse fazer o boot, que fosse iniciar o seu sistema operacional, você ia selecionar qual dos dois iria estar utilizando. Aqui não vai ser o caso. Então, quais são as opções que dá para a gente aqui? Ou seja, é apagar o disco e instalar, né? Ou seja, formatar todo aquele disco rígido que a gente destinou a essa máquina virtual, ou uma opção avançada que vai ser a que a gente vai estar selecionando. Então, vamos aqui em opção avançada e vamos clicar aqui em avançar. Então, pega aqui, eu clico, arrasto, instalação e clico em continuar. Talvez de vocês não precise isso aqui, né? No meu tá precisando porque a resolução da tela do meu talvez esteja distorcendo um pouco nessa hora de instalação. Quando a gente clica lá, aparece toda essa parte aqui do nosso disco virtual. Então aqui que a gente vai prestar bastante atenção na hora de fazer as partições. A gente vai particionar o HD de maneira a compreender o sistema de arquivos do Linux. Então eu vou praticamente criar 3 partições. Uma lógica, que é destinada ao swap, né, aquela memória virtual que é falada. A gente pode estar habilitando um espaço do nosso HD para memória virtual. E as duas outras partições, uma para a raiz e outra para os arquivos, né, a partição home. Então vamos criar aqui uma nova tabela de partição. Para isso eu venho aqui, ó, nova tabela de partição, clico sobre ela e ele vai me dar um aviso: você selecionou um disco inteiro para ser particionado. Se você continuar com a criação da nova tabela de partições no dispositivo, todas as partições atuais serão removidas. Note que será possível desfazer esta operação posteriormente, se assim você desejar. Então, praticamente aqui a gente vai conseguir fazer, e caso eu não queira instalar, queira cancelar, é só clicar em sair. Então, vou aqui dar um OK, né? Vou continuar. E vou dar início aqui à criação da minha tabela de partições. Então, tenho todo esse espaço livre, vou selecionar ele e venho aqui nesse mais, ó, logo aqui embaixo. Clico nesse mais e vou adicionar minha primeira partição. Vou definir aí apenas 2 GB, 2,48, aquela questão de megas, né? 2048 megas vai ser equivalente a 2 GB. Então vou definir isso aqui como um tipo para a nova partição, tipo lógica, e vou selecionar aqui, ó, usar como. Vou selecionar aqui como swap, né? Área de troca swap. Então vai ser minha memória virtual. Selecionei swap, habilitei aqui 2048, ou seja, 2 GB. Então vou destinar 2 GB do meu HD virtual para memória swap, né? Área de troca swap. Então vou clicar em OK. Ele vai criar aqui a minha partição, só aguardar. Então ele está criando essa nova tabela. Criou essa nova tabela, eu venho novamente aqui no espaço livre, seleciono o mais e vou adicionar aqui 4 GB para a minha memória, para a minha partição /home. Então, partição primária, início deste espaço, e aqui vou selecionar o padrão que está, né, que é os padrões dos arquivos sistema. Então no Windows a gente vê muito o NTFS e o FAT32. No Linux ele já utiliza esse aqui, né, jornal em ST4. E no ponto de montagem a gente vai selecionar aqui, ó, o /home, né, a parte destinada aos meus arquivos pessoais. Então dá um OK, coloquei 4 GB. Eu posso aqui, se eu botar um espaço maior de HD, posso estar aumentando para essa /home. É bem interessante, né, porque se você precisar formatar o sistema, você só vai rever os arquivos aí da pasta raiz, né, a pasta barra. Então vou criar aqui apenas com 4 GB e vou clicar em OK.
Novamente vou vir aqui em espaço livre, vou no mais, vou adicionar aqui a nova partição. Então aqui com o restante que ficou, eu vou criar a minha partição raiz, certo? A minha partição vai ficar todos os sistemas de arquivos do Linux. Então deixei aqui padrão, né, o máximo. Eu vou manter também aqui o sistema de arquivo, né, o ext4. E aqui no ponto de montagem, eu vou estar selecionando, aqui embaixo na última opção, vou estar selecionando a pasta raiz, né? Somente o barra. Então fiz isso aqui, cliquei em OK. Ele vai criar aqui também a minha partição raiz. Aguardar ele criar essa tabela de particionamento. Aqui em cima ele mostra como é que está dividido o espaço do nosso HD, né? Um HD virtual que foi criado para essa máquina virtual. E vamos vir aqui em barra, selecionar isso aqui e clicar lá, ó, arrastar aqui para vocês verem. Selecionar aqui a barra, né? Nossa pasta raiz, ó, bem aqui, e vou clicar em instalar agora. Aqui ele fala: se você continuar, as mudanças listadas abaixo serão escritas no disco. Caso contrário, você poderá fazer mudanças adicionais manualmente, né? Então vai falar aqui que as tabelas de partições de dispositivos a seguir foram mudadas. Então tinha todo aquele meu espaço do HD e foi dividido aqui da seguinte forma. Então tem aqui essas partições foram criadas, swap e duas ext4. Então basta clicar aqui em continuar. E aguardar o processo de instalação do Linux. Então essa parte aqui requer um pouco mais de atenção, mas também não é mais trabalhosa, é tranquila também. Se você escolhesse aquela outra opção de instalar do lado do Linux, seria tranquilo, você praticamente já viria para essa página e tudo ocorreria daqui por diante. Então aqui ele pede para dizer onde você mora, né? Para definir aqui o fuso horário que vai estar a instalação da sua máquina. Então aqui eu vou manter Recife, né, porque é o mais próximo, não vai ter Natal, vai ter Recife e Fortaleza, então vou manter Recife. Vou clicar aqui em continuar. E aqui ele pergunta quem é você, né? Então aqui você vai definir o nome da máquina, né, a sua senha. Então eu vou colocar aqui quem sou eu, sou Paulo. Que automaticamente ele já cria minha máquina, dá um nome a ela, mas aqui você pode alterar, máquina 01, por exemplo, ou pode manter o padrão que ele cria, né? Que ele normalmente você cria aqui, ele já cria um padrão como VirtualBox. Escolha o nome para usuário. Aqui, apesar de colocar o nome completo, você pode estar escolhendo aqui outro nome para usuário. Não estou conseguindo colocar aqui, vou deixar Paulo. Deixar meu usuário como Paulo, e aqui eu defini uma senha, né? Aquela senha padrão, SENH@123, SENH@123. E aqui tem a opção iniciar a sessão automaticamente ou solicitar minha senha ao entrar. É bom deixar solicitar a senha por entrar por questão de segurança. Então vamos feito essa parte de colocar as minhas informações, né? Quem sou eu, meu login, as informações de login. Vou clicar aqui em continuar. E aqui ele começa o processo de copiar os arquivos da nossa imagem ISO. Depois ele vai pedir para reiniciar, remover a nossa ISO, e aí por diante a gente vai começar a de fato utilizar o Linux. Então ele está copiando aqui os arquivos. Vamos aguardar. Aqui ele mostra que você pode tá instalando mais programas, né? Aqui ele vai mostrando aqui uma série de telas de recursos que o Linux pode proporcionar, né? Tem uns play de músicas, entre outros. Ele vai passando aqui enquanto vai copiando aqui os arquivos. Então aqui está finalizando o processo. E aqui de fato, já que ele terminou de carregar os arquivos, ele vai começar
a instalar o sistema. Então possa ser que demore um pouquinho, né? Assim como qualquer instalação de sistema acaba demorando um pouco, mas nada que seja um tempo muito elevado. Então aqui vamos continuar aguardando esse processo de instalação. Aqui continua, né, o processo de configuração, está configurando o hardware agora. Ele vai mostrando todos os passos que estão sendo feitos, né? Então quase perto aqui de finalizar, né? Tá removendo aqui tudo aquilo que não vai ser utilizado. Vamos aguardar esse processo para a gente poder estar inicializando de fato aí o nosso Ubuntu versão 20.04, né? A versão LTS, versão estabilizada, versão com muito suporte, né? Comunidade bem ativa aí da Ubuntu. Então já quase finalizando, mais perto do que longe, né? Demora só um pouquinho aí pra gente estar fazendo essa instalação. Aqui ele já começa também a baixar alguns pacotes, né, que são necessários para finalizar a instalação, né? Porque a gente selecionou a opção lá de instalar aquele software de terceiro, que era a questão do Wi-Fi, entre outros drives de softwares que se utilizam aí no Ubuntu. E aí ele vai fazendo essa instalação também desses pacotes que são baixados, né? Se vocês clicassem lá em atualização, nesse primeiro momento, ele ia baixar todas as atualizações e iria instalar agora também nesse primeiro processo. Então tem toda uma preocupação com a questão de manter o sistema sempre atualizado, né? Nem sempre a gente vê isso no Windows. Às vezes o Windows já manda pra gente, e às vezes ocultamente, né? E acaba vindo com alguns problemas, alguns bugs. E aqui ele sempre está solicitando, né? Sempre que sai uma nova atualização ele manda pra gente. E quando a gente vai instalar a primeira vez também, ele busca essas atualizações, né? Desde que você marque aquela opção, e vai estar permitindo que você possa estar instalando a mesma, juntamente da instalação da imagem do seu sistema operacional, né? Do seu Linux. Nesse caso, a versão da distribuição Ubuntu. Pode ter surgido também uma dúvida aí entre vocês, né? Como é que ele baixa esses pacotes, né? Como é que ele está fazendo download? Se eu não configurei, nem entrei nele para ele fazer download na rede, não configurei, não botei minha senha da internet, meu Wi-Fi. Como é que ele pode estar fazendo esse download, né? Lembrando que quando a gente está fazendo uma máquina virtual, essa máquina virtual vai estar com uma configuração padrão inat, né? Então ela vai estar acessando o meio externo. Então se a nossa máquina física que a gente está utilizando para instalar essa máquina virtual estiver conectada à internet, a máquina virtual também vai estar. É como se a gente estivesse instalando com o computador com cabo de rede conectado lá na placa de rede. Ou seja, não sendo necessário a gente estar configurando a nossa placa de rede Wi-Fi para poder estar promovendo o acesso a essa máquina virtual. É como se ela já tivesse conectada. Por isso que ele consegue aí estar fazendo o download, né, desses pacotes. Então, terminando aqui, lembrando que alguns computadores podem demorar mais, né, outros podem demorar menos, vai depender da configuração de cada computador. Então, ao término desse processo, ele vai pedir para a gente executar a instalação, né? Ele vai falar que vai executar, no caso, o reiniciamento da máquina. Então ele fala que a instalação foi concluída, que a gente precisa reiniciar o computador para usar a nova instalação, né? Para utilizar o nosso Ubuntu. Então vamos aqui reiniciar agora. Ele vai estar reiniciando e vai pedir que a gente remova. Que a gente remova a nossa ISO, nossa imagem, né? Então aqui ele já vai estar iniciando
É como eu falei, né? A demora do processo de instalação vai depender aí do computador de cada um. Então aqui ele vai, né? Ele fala, né? Pede, por favor, remover o disco de instalação, né? Please remove the installation medium, o meio de instalação. E pressione Enter. Como aqui a gente vem no VirtualBox, em configurações, a gente não consegue remover, certo? A gente vindo aqui, ó, armazenamento, no botão aqui não dá a opção da gente remover, a gente clica aqui em Enter e ele automaticamente lá vai remover pra gente, né? Porque essa opção aqui vai estar desabilitada. Somente quando a gente desligar a máquina a gente consegue remover, mas ele por padrão remove lá a imagem ISO. Então aqui ele vai começar a iniciar o sistema, né? E aqui já mostra que ele já removeu, né? Então vamos aguardar ele iniciar aí o nosso Ubuntu, nossa tela de boas-vindas. Não vou mexer nessas configurações agora não. E ocultar a barra de tarefa para ficar melhor a visualização. Estamos aí, né? Aguardando enquanto ele inicializa. Enquanto ele inicia aqui, vou ver se eu consigo ocultar aqui a barra de tarefa para ficar melhor para a gente visualizar. Aqui a gente vê só a tela da nossa máquina virtual, né? Como se estivesse rodando aí o Ubuntu na nossa própria máquina. Vamos aguardar aí um pouquinho. Então aqui iniciou a nossa máquina virtual. Então basta a gente clicar no nosso usuário, digitar a nossa senha e pressionar Enter. Então aqui ela está iniciando, né? Demora um pouquinho mesmo.
Então aqui é bem semelhante ao Windows, né? No Windows, nas novas instalações, ele pede para você estar logando aí com a sua conta. Então aqui vamos cancelar, que a gente não vai estar utilizando isso mesmo. Ele também dá essas opções aqui, ó, as contas online, para a gente estar configurando, a gente vai ignorar. Então ele vai dar uma série de configurações, né? Clicar em próximo, que ajuda a melhorar o Ubuntu, sim, enviar informações do sistema Canonical, que é referente a algum bug que aparecer, que ele envie de maneira automática, você possa reportar. Você clica em próximo. Aqui com relação à privacidade, né, serviço de localização, se você deseja que esse dispositivo seja encontrado na rede, né, você pode habilitar ou não. E aqui mostra que alguns softwares vão estar presentes na loja, né, do Ubuntu, que você pode estar instalando, né, como semelhante a Play Store, a loja da Apple também, certo? Você pode estar instalando os arquivos dessa maneira. E também de outra que a gente vai ver. Então, feito aqui, a gente clica em feito e está aqui o nosso Ubuntu instalado, né? Esse aqui é a cara dele. Nossa GNU. Que ele acessa todos os programas. Você pode estar digitando aqui em buscar. Ele vai buscar para vocês. Aqui tem o seu, como se fosse o Windows Explorer, né, que é o sistema de arquivos. Você pode estar manipulando os arquivos no seu computador. Lembrando que quanto memória você colocar, quanto mais memória você colocar lá, melhor é. Ele vai ficar mais rápido, certo? Então aqui tem o meu sistema de arquivos, né? Bem semelhante, não tem tanta diferença. Para quem está tendo seu primeiro contato com o Ubuntu, não vai sentir aí que vai ter que desenvolver um esforço maior de aprendizagem. Então, para finalizar aqui essa aula, só mostrar aqui a parte de configuração de rede de maneira aqui visual, né? Quando eu me refiro a visual aqui é de maneira prática, que a gente só utiliza o mouse, não vai utilizar o prompt de comando. Então vem aqui, ó, clique com o botão esquerdo mesmo sobre essa minha barra aqui. Vou aqui em conexões, né? Conectado a cabeada. Vou clicar, selecionar essa opção. Tem a opção de desligar, quando eu selecionar a mesa, tem a opção de desligar e configurar essa rede, né? Configurações de rede cabeada. Então vou selecionar aqui as configurações de rede cabeada. Até como eu falei a vocês, né? Sempre que aparece atualizações, ele indica se você quer instalar, lembrar mais tarde, entre outras. Posso fechar aqui enquanto abre lá minhas configurações. Então abri aqui minhas configurações de rede. E é muito simples estar configurando, né? Vem aqui, configurações de rede, vai abrir essa tela para mim. Eu vou clicar aqui na engrenagem, né? Então na minha rede cabeada, vou estar modificando essa daqui, até porque quando a gente for fazer os testes com servidores, a gente vai estar vindo dessa maneira. Então vou clicar aqui em configurar, né? Nessa engrenagem, né? Não vai ter a palavra configurar, vou vir na engrenagem. E aqui eu posso estar vendo minhas informações. Eu posso remover esse perfil de conexão, posso desmarcar essa opção de conectar automaticamente, disponibilizar para outros usuários, conexão limitada, mas o que eu quero falar aqui para vocês é sobre o IPv4, né? Sobre a mesma situação de configuração que a gente viu no Windows. Então vou selecionar aqui no IPv4, ó, e aqui eu posso definir o meu IP da maneira que eu quero. Aqui ele está automático, ele está recebendo via DHCP, então o servidor está rodando, está jogando para ele um IP na rede, né? E quando a gente for configurar, a gente vai vir aqui para manual. A gente vai clicar em manual. No momento que a gente seleciona manual, aparecem as opções de endereço. Então aqui eu posso estar colocando um endereço IP que eu vou estar disponibilizando para vocês, né? Então a gente pode estar preenchendo aqui. Pode estar definindo o IP aqui, por exemplo, 192.168.0.10.
a máscara de rede, né? Pode estar utilizando a máscara classe C 255, 255.0 e o gateway, né? 192.168, que é o primeiro IP da rede, né? Que geralmente a gente define para as nossas interfaces, 92.168.0.1. Então aqui digamos que a gente já criou uma rede manual, né? E basta clicar em aplicar e ele vai estar aplicando essa rede. Eu vou perder conexão aqui porque eu não vou estar recebendo esse IP, vou estar recebendo outro. Então para voltar e eu poder ter acesso, isso nessa situação agora, não nas próximas oficinas que a gente vai ter, eu vou vir aqui em IPv4 e receber automaticamente, né? Note que meu IP está sendo esse aqui, vindo da minha máquina virtual. Então quando eu clico em automático e aplicar, eu já vou estar me conectando aí através do NAT da minha máquina da minha máquina virtual. Então ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho aí sobre o Linux. A instalação pode demorar um pouquinho, de fato, né? Vai depender aí das configurações da máquina virtual que você vai estar utilizando. Essa versão 20, que é a mais atual, ela demanda um pouco mais de recurso da sua máquina, certo? Acredito que também vou estar disponibilizando uma versão mais antiga, né, para computadores que não tenham tanto recurso, poder estar trabalhando com a gente em sala de aula. E a aula de hoje é praticamente essa parte de instalação. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos aí nas próximas aulas. Então, até mais, bons estudos e nos vemos por aí.